Com imenso prazer que nós nos reencontramos mais uma semana aqui nessa nossa casa querida. Então vamos relembrar aqui os nossos lembretes. Então, com relação aos horários, todos já sabem, né, dos nossos horários, e quem não souber, nós temos fixado ali na frente, no nosso painel, com todos os nossos horários. Então, a gente só vai relembrar aqui um pouquinho as nossas atividades sociais da casa, a entrega das cestas básicas, que nós realizamos todos os meses, para as 35 famílias em cada mês, totalizando 70. Então, a gente agradece e continua contando aí com a ajuda de vocês, com a ajuda com alimentos não perecíveis para nós formarmos as cestas básicas. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, é só comparecer aqui sempre o segundo sábado de cada mês, por volta das 9, 10 horas da manhã. Todos estão convidados a conhecer e posteriormente participar. Aos sábados à tarde, semanalmente, nós temos a entrega dos lanches na rua. Isso é feito semanalmente. O grupo se encontra aqui às 5 horas e sai daqui às 6 para entregar para os nossos companheiros moradores de rua o lanche, o chazinho e o carinho, a atenção, né? Então, também, quem quiser participar, para conhecer, vem aqui aos sábados, por volta das 17 horas. A gente tem um outro convitinho para fazer também, que é a respeito do nosso grupo de apoio a dependentes químicos, que acontece às sextas-feiras, todas sexta-feiras, 19h30. É o grupo de apoio aos familiares e a dependentes químicos. A nossa proposta é nos juntarmos, trocarmos experiências, trocarmos, enfim, né? Trocarmos as experiências, as dificuldades e nos fortalecermos assim juntos para enfrentarmos aí essa dificuldade que temos encontrando aí em tantos lares, em tantas famílias. Tá bom, gente? Então, lembrando aí, quem tiver com celular, colocar no silencioso. E nós vamos, então, iniciar com a nossa oração, com a nossa prece, que é o momento onde nós vamos silenciando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos estar aqui totalmente presentes nesta casa e entrando em sintonia com os nossos amigos da espiritualidade, que já há algum tempo vem preparando esse ambiente para nos receber. E cada um de nós vem aqui com uma motivação, seja do aprendizado, seja a busca do consolo, a renovação interior das nossas ideias, dos nossos sentimentos, a renovação das nossas energias. E cada um de nós, dentro das nossas necessidades, vamos sendo acolhidos e recebidos. De coração, de braços abertos. Então é assim que também nós nos colocamos, de coração aberto, recebendo toda essa paz, toda essa harmonia que os nossos queridos irmãos nos passam. Nós vamos mentalizando o nosso mestre, irmão Jesus, dirigindo o nosso pensamento ao nosso Pai maior, e numa palavra apenas, nós agradecemos por tudo que podemos receber aqui, por tudo que recebemos sempre na nossa vida, e hoje mais uma vez. Então nós vamos nos mantendo nessa sintonia
de receptividade, de paz e harmonia. E assim vamos dar início ao nosso encontro dessa noite. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ser agraciados com a presença do nosso companheiro Gessé. E o tema de hoje é Dias de Sombra, item 14 do livro Momentos de Saúde. Então, seja muito bem-vindo, Gessé. Bom, pessoal, boa noite a todos. Nós, como a gente faz sempre, né? Nós nos encontramos hoje com o objetivo de aprendizado, de troca de experiências, de troca de reflexões mesmo em relação à nossa vida, qual é a finalidade da nossa jornada aqui. E hoje a gente vai trabalhar com o item do livro Momentos de Saúde, do Divaldo Franco, o Espírito Joana de Ângeles, item 14. Para preparar a palestra aqui, eu também usei o Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, esse belo livro. Não é pela capa, nem mas o conteúdo dele, a Joana de Ângeles, é um espírito que sempre me emociona. Quando a gente começa a trabalhar com as lições da Joana, são ela, o Emmanuel, eles trazem pequenas lições em termos de quantidade de palavras, mas todas as vezes que a gente reflete sobre o conteúdo daquilo, a gente percebe que ali escapou algum pensamento, alguma ideia maior que a gente não tinha atinado em outro momento. E a gente vai trabalhar hoje, então, com esse item. Eu usei o Vinhas de Luz, do Emmanuel, o Leis Morais da Vida, que eu acabei de mostrar agora, e a base, do texto dessa noite é Dias de Sombras, do livro Momentos de Saúde, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Como a gente sempre faz, eu sempre tento trazer aqui, eu não trago respostas para ninguém, porque como todos nós aqui, como todos vocês, eu também busco respostas para a minha própria vida. E a cada dia a gente acha algumas respostas e acha tantas outras dúvidas no caminho da nossa existência. Todos nós temos dúvidas. E ainda bem que nós temos dúvidas, porque aquele que acha que tem todas as respostas, ele está com algum problema. Porque, na verdade, nós temos muito mais perguntas do que respostas. Então a gente traz aqui algumas reflexões. E eu gostaria de começar propondo uma reflexão. Qual é o objetivo da nossa vida? Por que é que nós estamos aqui no planeta Terra? Qual é o significado da nossa existência? Quando a gente trabalha com essas questões, e são questões propostas já há muito tempo por grandes homens, filósofos, em todos os tempos, trabalharam com essas perguntas. Qual é o sentido da existência? O homem pensa, o homem tem consciência. Nós somos, somos diferentes até das outras criações, porque de fato nós adquirimos consciência. Nós conseguimos fazer perguntas sobre o significado da vida. Isso nos diferencia dos outros animais. Nós já temos um grau de evolução que adquirimos ao longo de um processo muito longo, que faz com que nós pensemos acerca de nós mesmos. Quem somos? De onde viemos? Para onde nós iremos? E a nós, individualmente, cabe uma pergunta. Por que é que nós vivemos? Quando a gente circunscreve essa questão apenas a este tempo, 30, 40, 60, 80 anos que nós vivemos no planeta, se a gente tenta comprimir o sentido da existência apenas esse período curto, exíguo, a gente tem, na verdade, poucas opções de resposta. Nós hoje já sabemos algumas coisas mais. Nós não somos apenas este corpo. Nós estamos com este corpo.
Nós somos muito mais do que isso. Nós somos imortais. O nosso espírito vem de muito longe e vai para muito longe. Portanto, o significado da nossa existência, ele não pode ser circunscrito apenas a esses 20, 30, 40, 80 anos que nós estamos aqui. As perguntas que nós temos em nós, elas transcendem esses anos a que eu me referi. Então, nós precisamos alargar um pouco mais o nosso pensamento. Quando a gente circunscreve isso, tanto a nossa felicidade quanto a nossa dor, ela também fica circunscrita ali. E a gente não consegue obter respostas. Então eu volto à mesma questão do início. Qual é o sentido da nossa vida? Quais são os objetivos da nossa vida? Qual é o objetivo da minha vida? O objetivo da minha vida é o quê? Viver 30, 40, 50 anos, obter uma família, ter filhos, obter bens, ter casas, deixar propriedades para os meus filhos. Né? Essas preocupações, na verdade, elas são muito restritas. Quando a gente se atém apenas a estas preocupações, nós estamos, na verdade, apequenando o sentido da nossa vida. É muito mais do que isso. As pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem parte do nosso caminho por uma motivação. Elas estão ligadas a nós pelo amor e pela dor. Elas estão ligadas a nós por vários entrelaces que hoje nós não vislumbramos com clareza, mas eles estão lá. Eles são fios invisíveis que mantêm a nossa vida ligada à vida dessas outras pessoas. Família, filhos, esposas, amigos, cunhados, pessoas que se entrelaçam conosco nesse cadinho que é a vida e que vai nos levar a determinados enfrentamentos. O que a gente almeja? O tempo inteiro, se nós ficarmos circunscritos apenas a esse momento da vida, nós achamos que a nossa vida é só isso. Se nós ficarmos circunscritos a este momento, nós apequenamos os nossos horizontes, a gente apequena os nossos objetivos. Nós não sabemos por que viemos e não sabemos para onde a gente vai, porque a gente circunscreveu aquilo. Aí nós vamos, crescemos, almejamos sempre uma retaguarda financeira adequada, almejamos estar em famílias cobertos de benesses, cobertos de tranquilidades, almejamos muito lazer, almejamos diplomas, almejamos vida social intensa, lugares sociais de destaque, almejamos alguma glória. Hoje, até por conta desse mundo de glamour que nós vivemos, muitos almejam fama. Se soubessem quanto essa fama acarreta de responsabilidade e de problemas, talvez não almejassem. Almejam pelo simples motivo de que aqueles flashes, aquela suposta glória, entre aspas, ela parece ser convidativa. O que está por trás dela nem sempre é tão convidativo. Mas nós não pensamos nisso. A gente fica vinculado à mídia, que bomba aquilo o tempo inteiro. Joga aquele flash o tempo inteiro para nós. E aí, muitos, inadvertidamente, entendem que aquilo é um objetivo de vida. Não é? Acham que aquela busca é a busca da sua vida. Eu vou morrer se eu não atingir aquele objetivo. Na verdade, o que vai morrer em você é o teu corpo físico. Você não morre. O teu espírito continua. E o que permanece em você está muito além dos flashes, está muito além da riqueza material, está muito além do conforto material, está muito além daquela suposta tranquilidade que você almejava viver. Então, nós precisamos fazer reflexões sobre o significado da nossa vida. Só que, quando nós enfrentamos as dores da vida, e todos nós enfrentamos, quando nós enfrentamos as crises do nosso caminho, essas situações elas aparecem. O quanto você é forte ou o quanto você é frágil no teu espírito, que é a tua essência, aparece no momento da crise. Mas todos nós enfrentamos crises, né? É base da nossa vida. Na verdade, nós viemos por conta da crise.
Nós não reflexionamos sobre isso, mas nós viemos por conta da crise. É a crise que vai te levar adiante, triunfante, no sentido de crescimento espiritual, ou vai te demonstrar que, na verdade, você é mais frágil do que aparenta. São as crises que te colocam à prova de quem você verdadeiramente é. Não é a glória. A glória, aparentemente, ela é simples. Aparentemente. Porque ela traz também, por trás da grande responsabilidade do poder, por trás das grandes responsabilidades financeiras, por trás da aparente riqueza, ela traz lá um cadinho de responsabilidade. Responsabilidade é compromisso. A própria palavra, né? A etimologia da palavra responsabilidade vem de esponse. Esponse está ligado à palavra esposa, por exemplo. É compromisso. É compromisso, né? Responsável, responsabilidade, compromisso. Qual é o compromisso que nós temos com a nossa vida? Ela está circunscrita àquele núcleo que nós normalmente nos atemos. Ela está circunscrita a angariar bens materiais, ela está circunscrita à busca de glórias, de algum tipo de base intelectual para que eu brilhe. É isso que é o objetivo da minha vida? Será que o conhecimento, a riqueza material, será que ela não tem por trás dela uma responsabilidade maior que eu não estou atinando? E que ela vai ser cobrada, não ser cobrada no sentido de punição, mas ela vai ser cobrada pelo próprio compromisso que eu assumi comigo mesmo. Eu assumi um compromisso comigo mesmo. Como é que eu estou indo diante do meu compromisso? É uma pergunta que eu devo fazer a mim mesmo. Como eu estou indo diante do meu compromisso? Lá atrás, quando estávamos ainda no plano espiritual, vislumbrando um caminho muito maior do que eu consigo verificar estando aqui. Porque a nossa visão aqui ela é embaçada, ela é uma visão turvada, ela é uma visão maculada por uma série de coisas materiais que impedem que eu veja adequadamente. Quando nós estamos lá no plano espiritual, mais abertos a uma visão maior do que significa a nossa existência, nós pedimos determinadas responsabilidades. Muitas vezes, até por conta do que nós criamos no passado, por conta das pessoas que estão vinculadas a nós, os espíritos a nós vinculados, pelas teias invisíveis que nós aqui não vemos muitas vezes, mas eles estão vinculados há milênios muitas vezes. Eles nascem conosco, eles cruzam o nosso caminho, eles cruzam é uma rede intrincada que nós muitas vezes não podemos compreender estando aqui. Mas quando nós estamos no plano espiritual, nós pedimos essas oportunidades. Nós sabemos que as oportunidades virão a nós, que as crises virão a nós e que nós precisaremos enfrentá-las. Como é que nós vamos enfrentá-las? De que jeito? Qual é o meu ânimo? Normalmente, a gente faz assim. Quando a gente olha a crise, nós começamos a nos lamentar, a gente diz, a nossa vida não dá certo. Eu começo a ficar choroso, eu começo a ruminar o passado e fico lá caraminholando na minha cabeça aquela mágoa que estava lá parada e que você já achava que estava esquecida, mas num determinado momento ela surge diante de você como uma sombra que vem. As sombras, elas estão em nós, na verdade. Elas podem ser ativadas. Muitas vezes, os nossos compromissos do passado, que às vezes não são tão agradáveis de se ver, eles retornam a nós. Eles retornam a nós em situações ou em espíritos. Alguns processos obsessivos, eles são de espíritos que se vincularam a nós por determinadas atitudes que nós tivemos, determinados conceitos que abraçamos em outros tempos e que vêm para cobrança. Não é no sentido de punição. Muitas vezes a gente fala, não, mas o passado volta por punição. Não, eles voltam para que nós tenhamos a oportunidade de, enfrentando essas crises novamente, nós tenhamos a oportunidade de vencer. Normalmente, diante das crises, muitos de nós se auto-apiedam, têm piedade de si mesmos, começam a se lamentar, dizem, a minha vida não dá certo.
As coisas para mim parecem que não fluem. E eu vou procurar ajuda em vários lugares diferentes, achando que a ajuda vem de fora, que ela é exterior a mim. Eu vou procurar ajuda, faça isso, faça aquilo. Vejo cartas, procuro várias fontes diferentes, querendo que as ajudas venham de fora e que resolvam a minha vida como um passe de mágica. Os compromissos estão em nós. As ajudas, é claro que virão. O plano espiritual, os nossos companheiros de luz, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, como queiram chamar, eles estão sempre presentes. Mas eles estão presentes não para resolver a nossa vida com um estalo, como se pudesse acender e apagar um botão e as coisas estão resolvidas, mas para nos possibilitar ver com clareza, nos dando forças para enfrentarmos a nós mesmos. O que nós somos está em nós. Os compromissos que nós assumimos, as vinculações que estabelecemos, o homem que eu sou foi construído com todos os acertos e com os muitos erros por mim mesmo, desde lá de trás até agora. E aí a questão que fica, nós construímos sempre o que nós somos, não é culpa de ninguém. Muitas vezes, os espíritos pusilânimes, aqueles que têm medo de enfrentar-se a si mesmo, têm medo de enfrentar as suas mazelas, as suas dificuldades, que todos nós temos. O que eles fazem? Põe a culpa nos outros. Põe a culpa na família, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é porque eu sofri muito na minha infância, é porque Deus não me ajuda, é por que acontece tudo comigo, porque as coisas comigo não dão certo, eu tento e nada dá certo. Eu fico arrumando desculpas para não enfrentar a minha vida. Eu coloco a culpa em Deus, eu coloco a culpa na mãe. Aliás, a mãe é sempre a bola da vez, né? Mãe é sempre culpa de um monte de coisa. Então, assim, nós achamos sempre um motivo para dizer, não é responsabilidade minha. As coisas aconteceram comigo, não, porque para mim foi muito difícil mesmo. Ah, não, mas o meu problema é maior que o seu. Você não sabe o que eu passei. Todos nós temos dificuldades. Quando vem os dias de sombra, que é o que está colocado aqui no texto, nada parece dar certo, a gente está o tempo inteiro se lamentando, a gente entra em processo de autopiedade, nós nos esquecemos de diversas coisas. A gente se esquece, por exemplo, quando reclamamos da nossa condição social, por exemplo, e da falta de oportunidades que nós tivemos, nós nos esquecemos das coisas boas que Deus nos deu. Muitas vezes, uma saúde de ferro. Você às vezes não tem bens materiais, mas você tem uma saúde que permitiu que durante muito tempo você lutasse com a vida sem necessitar de ajuda médica. Isso é uma grande riqueza, mas nós não olhamos para esse lado. Você olha para o lado que te parece o mais adequado de se lamentar. Na verdade, é apenas um exemplo. Eu poderia dar tantos outros. Nós precisamos saber qual é o sentido da nossa vida. Nos dias de sombra, a gente se entrega para o mau humor, a gente acha que as nossas limitações são sempre limitações impostas pelos outros. Nós nos lamentamos das pessoas que estão ao nosso redor, a gente reclama da nossa família, a gente reclama do nosso emprego. Quando as crises nos atingem, muitas vezes enfraquecidos pela própria vida, muitas vezes com muitas dores de fato, com muitos enfrentamentos, nós preferimos muitas vezes se entregar à tristeza e ao desânimo, ombros caídos e nos lamentamos. Na verdade, esses momentos, segundo ensinam os amigos espirituais, são momentos necessários para o nosso crescimento. Quando Jesus está diante da turba enfurecida, que quer levá-lo à cruz, ele sabe que está diante da crise da vida dele. Ele sabe que está diante do enfrentamento. Para isto vinha esta hora, ele diz. Ele sabe que ele está diante de algo que ele deve enfrentar. Ele pede para Deus, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabe que deve ser feita a vontade de Deus. Então, na verdade, quando as sombras estão em nós, nós precisamos compreender que, quando eu falo sombras, são crises
crises que vão passar. Nós não estamos sozinhos. A mensagem do Evangelho é sempre a mensagem de reflexão, mas é antes de tudo uma mensagem de esperança. Não é uma mensagem que estabelece a culpa, não é uma mensagem que estabelece a entrega apenas. Alguns dizem que o Evangelho ele estabelece uma certa conformidade. Você deve se conformar. Nós devemos enfrentar a nossa vida. Mas enfrentar a nossa vida como? Com alegria. Buscando o lado positivo de todas as coisas. Buscando o lado prático. O lado que vai nos erguer. Não o lado que vai nos afundar em mais sombra, em mais lama. Nós precisamos olhar para o alto. Aquele que olha para o alto, muitas vezes se fere. Muitas vezes nós temos o desprezo de pessoas que a gente quer que nos ame. Muitas vezes a gente tem pessoas que a gente gostaria que caminhasse com nós, ombro a ombro. E essas pessoas tentam ir para lados contrários. Aí a gente sente culpa. A gente fala, meu Deus, eu não fiz o possível porque essa pessoa não quer caminhar comigo. Nós nos esquecemos que essa pessoa, ela tem os seus próprios compromissos. Muitas vezes são filhos, são maridos, esposas, irmãos. Ele tem o caminho dele. Nós não podemos nos afundar em culpa porque a pessoa não quis caminhar conosco na direção da luz. Ela conheceu os mesmos caminhos, mas ela não conseguiu compreender o que significava aquilo. Ela terá o momento dela. Ela não está perdida. A gente diz assim, fulano se perdeu na vida. Ele não se perdeu. Ele se perdeu por um momento do caminho. Mas como nós somos imortais, ele terá outras oportunidades para realçar novamente o seu próprio caminho. Às vezes porque a gente quer caminhar levando os outros nas costas, levando os outros, eu vou puxar de qualquer jeito. E a gente entra em desespero, porque você quer puxar todo mundo com você e muitas vezes não dá. Muitas vezes você fala, meu Deus, e desanima. Quantos de nós não conhecem pessoas que desanimaram no caminho? O caminho, ele deve ser prático, ele deve ser sem ilusões e ele deve ser sempre caminhando na direção do bem. O bem caminha devagar. O bem não é como o mal. O mal aparece. O mal é cheio de glória, é cheio de confete. O bem não. O bem é vagaroso. O bem é paciencioso. O bem, ele acaba o tempo inteiro esperando mais, espera mais, confia mais, tem mais paciência o tempo inteiro. Quando você pensa que vai desanimar, você respira fundo e diz, eu vou novamente, eu não vou desistir, porque eu sei que eu sou imortal, meu corpo morre, vai embora. Quando a gente vai caminhando na direção, o nosso corpo vai definhando, nós vamos, você percebe que você está perdendo vitalidade. A força que você tinha aos 20 anos, embora a sua mente até queira, mas você não consegue mais, o teu corpo já não é mais. E vai, gradativamente, a matéria vai levando. É natural. Mas o nosso espírito, ele tem que se manter sempre livre na direção do porvir, manter o otimismo, manter a esperança. Não é? Há pessoas que são admiráveis, 70, 80, 90 anos, e você olha para pessoas, são pessoas ativas, são pessoas otimistas, são pessoas que aprenderam a ver o lado bom de todas as coisas. São pessoas que enfrentaram já várias crises durante a sua vida, mas elas não se entregaram às sombras. Há pessoas que recomeçam constantemente. Eu tive a honra de conhecer pessoas que perderam tudo, recuperam tudo. Quando eu falo tudo, perderam entes queridos, perderam bens materiais. E aí desanima. Vou me entregar para o pessimismo, Não, trabalha, começa novamente, devagarzinho, vai, reconstrói. E permanece. São pessoas ativas, são pessoas que enfrentam doenças, enfrentam dificuldades financeiras, enfrentam doenças muito sérias às vezes, e conseguem reerguer. Não falam uma palavra às vezes. Não são pessoas capazes de grandes discursos, mas são pessoas que ensinam com a própria vida. Você olha para elas e você fala, meu Deus, eu aprendi uma lição com essa pessoa. São pessoas que conseguem enfrentar os seus dias de sombra,
olhando para a luz. Elas ferem os pés no caminho. Ferem os pés. Elas estão olhando para a luz, os pés estão feridos, o corpo está lanhado, o seu corpo está desfalecido, mas elas mantêm a esperança. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de esperança. O que Jesus veio dizer para nós? Olha, não desanimem, mantenham a esperança. Vocês, nós, somos imortais. O corpo vai para a terra, se transforma. Né? A química, ela já demonstra isso, as coisas, né? Tudo que está aqui, ele continua aqui. Né? Até a própria riqueza, que a gente dá tanto valor, a riqueza material, de onde é que vem toda essa matéria? Vem da terra. Portanto, se nós temos ela, se Deus permitiu que nós tivéssemos acesso à riqueza material durante um certo período, não entendam errado. Na verdade, Deus te permitiu, pelo seu trabalho, é lógico, mas Deus te permitiu que você tivesse acesso a um cadinho da riqueza da terra, mas ela volta para a terra. É a lei natural, vai voltar para a terra. Você vai embora, você não vai levar a tua riqueza, você não vai levar os teus títulos honoríficos, você não vai levar a tua glória, você não vai levar a faixa presidencial, a coroa, a espada de guerreiro. Você vai levar o que você construiu dentro de você. É isso que você vai levar. O Espírito, o que nós construímos, o que nós somos, está em nós, não está fora de nós. As responsabilidades que assumimos, e aí eu volto à pergunta inicial. As responsabilidades que assumimos enquanto espíritos, conosco mesmos, a nossa essência e com aqueles que estão ao nosso redor, nossa família, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, que cruzam conosco na vida, dizem quem você é. Essas responsabilidades dizem quem você é. Você vai desistir? Você vai, no dias de sombras, que é o tema aqui da noite, quando vierem as crises, aí você vai desistir. Você vai se entregar para a autopiedade, você vai ficar se lamentando. Na verdade, Jesus veio nos trazer uma lição de esperança. Nós não estamos sós. Você é imortal, você caminha sempre na direção da luz. Mesmo que você não queira, momentaneamente você pode estar mergulhado em sombras. Todos nós estamos em certa medida. Mas nós vamos nos reerguer em direção à luz. Nós nos ferimos no caminho? Claro, todos nós. Nosso coração sangra às vezes. Nós muitas vezes choramos lágrimas salgadas ou lágrimas até de sangue, diante da dificuldade, diante do tamanho dos problemas. Sim, mas nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, os amigos espirituais estão conosco. Nós precisamos manter o bom ânimo e a esperança, que é o que nos conduz. Eu acho que é isso a mensagem dessa noite. Muito obrigado, gente, pela atenção. Quem gostaria de fazer uma pergunta, fazer uma colocação? Por favor, gente, não fiquem tímidos. Participar aqui, gente. Tem um tema da noite. Já que ninguém falou nada, né? Uhum. Então, assim, ó, tem um tema aqui, do livro Vinhas de Luz, ele fala assim, quer ver? Todas as das vidas da Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e as coisas se preparam para as crises que virão. Nós estamos em crise? É normal da vida. Nós temos que enfrentá-las com bom ânimo, com coragem. Né? Ele diz assim, é a crise que decide o nosso futuro. O que nós faremos adiante, como nós estaremos, o que nós seremos, são decididas pelas crises que nós estamos enfrentando agora. Então, embora muitas vezes a gente pense em desanimar, nós não devemos caminhar, embora vagarosamente às vezes, mas devemos caminhar na direção do futuro. É que ele fala assim, quer ver? A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, vai enfrentar o calor, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz, a ave defrontará a tempestade, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. Às vezes a gente procura qualquer agremiação religiosa, né? É muito comum as pessoas procurarem, algumas porque querem respostas,
algumas porque querem refletir sobre a sua vida, algumas porque querem agradecer, algumas porque tem várias motivações, mas muitos querem arrumar a vida. Eles acham que porque eles procuraram uma agremiação espírita ou qualquer outro local de busca de Deus, eu preciso arrumar a minha vida. E na cabeça dele, muitas vezes, arrumar a vida é dar um jeito, vai melhorar tudo de uma hora para outra. Eu vou abrir os meus caminhos. Na verdade, as lutas são necessárias ao cristão. É normal a gente ter luta, né? Então assim, aí ele fala assim, né, no final, né, para terminar. Quando, pois, te encontrares em luta intensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de que venças, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Esperança. A gente não pode perder a esperança. Sempre continuar mantendo a esperança. Pois não. Espero que alguém tenha Quem alguma coisa gostaria, a dizer, depois da explanação dele. Não, ninguém Não? quer falar nada. Tá Poxa, tudo você bom? tá... Pois não. Pois não. Crise? Pois não. Só um minutinho, vai. Oi, Gessé, boa noite. Oi, boa noite. Eu nem sei se isso aqui está funcionando. Se estava, eu não Tá. falei em nenhum momento aqui, eu acho. Tá, né? Oi, pois Então, uma vez eu estava lendo sobre o Chico, ele disse que para se construir tem que haver a destruição, né? É. Para que Tem tudo... uma lei, né, que é a lei de destruição. É verdade. Quando se destrói, para que isso aconteça, tem que haver a construção. Você renova Renascimento. tudo, né? Aí, Renascimento. E aí a gente vê, né, a tal crise que está passando agora em nosso país, Ela é necessária? eu acho que sim, Eu né? também acho. Ela é É? necessária. É. Então, eu acho que isso daí abrange todos os seres humanos, né? Eu- Particularmente, os- cada um tem a sua crise, né? E para isso tem que haver a destruição, senão Você não vai haver a renova, reconstrução. você modifica, não é? Até a própria semente, né? Há uma certa morte Exatamente. para que haja um renascimento. Quer dizer, Renascimento. daquilo que aparentemente não é nada, né? Que morreu, terminou. Não morreu. Vai renascer algo muito mais vigoroso, muito mais forte. Espero que seja isso que esteja acontecendo com o nosso país, né? Então, assim, pelo que nós sabemos da história, todas as crises, aí a gente está falando das questões individuais, a gente passa para as questões coletivas. É verdade. Exatamente. Não é? Ao universo, né? Lógico. Abrange tudo. Todas as coisas que aparentemente estão indo para a destruição, elas acabam se renovando e construindo coisas muito mais vigorosas. É Né? verdade. A própria humanidade, a história da humanidade é reflexo disso. Né? É isso aí. Muito bom, gostei da colocação. Muito bom, legal. Boa noite. Oi, boa noite. Assim, a palavra crise, ela tem uma coisa muito interessante. Se você riscar o S, É verdade. aparece uma outra palavra. É isso. Crie, É né? verdade. É tem uma razão. oportunidade. Oportunidade. Se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado. A senhora falou agora, me veio uma coisa na mente. Parece que os orientais têm algumas coisas relacionadas à crise, diferente Sim. dos ocidentais, não é? Sim, Se alguém souber disso aí, por favor, me ajude. Me passou isso na cabeça agora, eu sei que eu li isso em algum lugar. Eles trabalham sempre com esta ideia de o tempo inteiro é na crise que você tem a oportunidade, não é? Exatamente. Eles usam isso agora com o conceito de empresa, empreendedorismo, mas na verdade isso é muito mais profundo do que isso, né? sim. Você sai da crise para construir algo novo. Muito 10. Muito bom. Valeu, muito Obrigada. obrigado. Gostei. Pronto, gente? Mais ninguém? Vocês estão muito tímidos. É isso. Ok, gente. Muito obrigado aí pela paciência, pela atenção, tá bom? Valeu. Deixa eu só colocar isso aqui. Meu Deus, eu me atrapalho todo aqui. Ó. Obrigado. Então, muito obrigada. Vamos agora para aquele momento onde nós podemos compartilhar um pouco de tudo
que nós recebemos hoje, de tudo que nós recebemos a cada dia da nossa vida. Compartilhar os nossos pensamentos, as nossas melhores intenções, as nossas boas vibrações. E nós vamos pedindo aos amigos espirituais, aos nossos companheiros do outro plano, que encaminhem essas nossas vibrações pelo nosso Brasil, por toda essa nossa sociedade que está passando por esse momento de oportunidades, de novas oportunidades, de renovação. Que essas nossas vibrações cheguem até os nossos governantes, para que eles possam tomar consciência das suas responsabilidades, dos seus compromissos. Que cheguem também ao nosso povo, que possa lutar, que possa reivindicar por melhores condições de vida, por dias melhores, mas sempre tendo dentro do seu coração o amor do Mestre, o amor que transforma, mas o amor que une, o amor que não agride, o amor que unifica. Então vibremos por esse nosso imenso país, por esse nosso imenso Brasil. Vibremos por todas as igrejas, por todos os locais que se propõem a divulgar as palavras do nosso Mestre, que levam o consolo, que levam a esperança a todos os nossos irmãos que buscam a esperança. Vamos vibrar pelos nossos companheiros que se encontram nas ruas, muitos deles envolvidos com a dependência do álcool, das drogas, e aqueles outros nossos irmãos e companheiros e familiares que estão espalhados por todo esse nosso planeta. Que eles possam ter a força, a coragem de enfrentar essa sua crise e de poder, através dela, crescer, enxergar novos horizontes. Que todos eles sejam muito fortalecidos. E vamos vibrar agora pelos nossos lares, pela nossa família, vibrando paz, harmonia, união. E de uma maneira especial, para aquela pessoa que nós conhecemos, que possa estar passando por um problema de saúde, por alguma dificuldade, que ela receba nesse momento força, luz, muita fé e muita esperança. E assim então, nós vamos agradecendo por mais essa noite, por mais esse encontro, que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais confiantes, mais esperançosos, lembrando as palavras com as reflexões dessa noite e pedindo ao Mestre que nos acompanhe até os nossos lares, que levem as bênçãos às nossas famílias, ao nosso trabalho, podendo passar uma semana mais tranquila e mais harmoniosa, para que possamos estar aqui na próxima semana.
Que assim seja. Então, nós vamos aguardar nos nossos lugares, continuando em silêncio, até iniciarmos o trabalho do passe. Boa noite a todos.